Boa tarde, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula de esquenta, de aquecimento da nossa nova maratona Supere a Dor da Traição em até 4 semanas. Eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te mostro qual é o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas, seja para você ficar ou seja para você sair desse casamento. Então, sejam todas muito bem-vindas. Qual é o tema da nossa aula de hoje? Como é que você supera a dor da traição? Não podia ser diferente? Como é que você supera a dor da traição? Vamos falar isso nessa aula de hoje. Se você também quer saber como você supera a dor, fica comigo até o final, tá? Vamos lá, gente. Eu sei que para muitas mulheres que estão aqui, que ainda não superaram a dor da traição, é difícil, né, ouvir quando eu falo assim, ó, eu superei a dor da traição, eu hoje vivo o meu amor próprio, a minha segurança, né? As mulheres que vêm aqui e trazem os depoimentos delas para vocês, dizendo o quanto elas se sentem hoje mais seguras, o quanto elas estão vivendo hoje um casamento muito melhor do que aquele que elas viviam antes da traição. Tudo isso parece uma grande loucura, né? Mas a grande diferença é que elas acreditaram em algo que se chama a jornada lógica dos relacionamentos. Um passo a passo, um método que faz com que a gente vá olhando o que é que está por detrás da traição, o que é que está por detrás da traição, por que essa traição entrou na minha vida e qual é a mudança efetiva que eu preciso fazer para que eu consiga superar a dor da traição e aprenda também a blindar o meu casamento, tá? Esse é um ponto importante aqui. O segundo é o seguinte, gente, tem uma coisa que quando a gente se casou, ninguém nos contou. Essa é a grande verdade, né? Todo mundo falou assim, vai lá, casa mesmo, vai ser tudo de bom, né? .com.br. Mas teve algo que quando a gente se casou, ninguém nos contou. E era simplesmente que nós iríamos errar. Não esqueçam de esvaziar a xícara. Tudo bem, Vitória T15? Esvaziem a xícara para vocês darem conta do que eu trago para vocês na aula de hoje, porque a gente vai descer um nível ainda mais profundo inconsciente hoje, tá? Então, coloquem aí, ó, suas xícaras vazias, coloquem aí os seus olhinhos de despertas, coloquem aí a lâmpadazinha da consciência, porque hoje a nossa aula vai ferver. Eu tenho certeza que você vai dormir com a pulga atrás da orelha depois dessa aula. Então, vamos lá. Ó, o que ninguém te contou é que um dia vocês dois iriam errar nesse casamento, ok? Como assim, Paulo? Ó, deixa eu te explicar. Existem 3 tipos de erros dentro de um casamento. O primeiro erro é o que a gente chama de erro simples consciente. É aquele que, por exemplo, você fala assim para o seu marido, já falei para você que toda vez que você for chamar a sua mãe para um evento aqui em casa, ou para jantar, ou para um churrasco, me avisa primeiro, me consulta primeiro. É um erro simples, tá? Ele vai acabar cometendo isso, ou, por exemplo, seu marido fala para você, não abastece naquele posto, você esquece, vai lá e abastece naquele posto. Então, são erros simples, porém conscientes, ok? Depois do erro simples, nós temos o que nós chamamos de erro grave consciente, ok? E esse erro grave consciente é, sim, o erro da traição. A traição é um erro grave, gravíssimo, porém ele é totalmente consciente. Ele sabe que aquilo é errado. Mas o nosso marido, ele cometeu o erro da traição sexual. Isso é um erro grave, ok? Mas nós, em algumas medidas, também acabamos cometendo erros graves, conscientes dentro do nosso casamento. Como, por exemplo, quem nunca aqui mentiu para o marido que a blusinha custava 200 e você falou que custou somente R$ 49,90 na promoção? Quem nunca aqui comprou um sapato e escondeu no fundo do guarda-roupa para o marido não ver? Quem aqui pegou alguma coisa de casa e deu para o pai, deu para a mãe, deu para os irmãos, sem consultar o marido, e quando o marido perguntou, contou uma história triste ou uma história bonita? Quem aqui nunca falou que ia gastar tanto e gastou outro,
né? Nesses sentidos, aonde a gente, de forma muitas vezes inocente e inconsciente, a gente também acaba cometendo algumas traições. Como, por exemplo, seu marido fala para você fazer A, mas a sua mãe fala para você fazer B. E, de alguma forma, você faz o que a sua mãe disse e não o que o seu marido disse. Isso também acaba sendo uma traição emocional, tá? Então, em grandes partes, pequenas partes, em algum momento, nós também acabamos cometendo alguns erros conscientes graves, tá? Uma outra coisa, que agora é o terceiro erro. Então, temos o erro simples, consciente, o erro grave, consciente, e nós também temos o erro gravíssimo, inconsciente, tá? Eu estou trazendo alguns erros aqui, lá dentro da nova maratona, eu estou trazendo mais 7 desses erros, ok? Então, quem ainda não se cadastrou para a nova maratona, corre para se cadastrar, porque todas essas aulas fechadas vão estar lá dentro da maratona. Aqui eu só estou introduzindo um assunto do que vocês vão ver lá dentro da nova maratona. Paulo, o que são os erros inconscientes graves, né? Os erros inconscientes graves são aqueles que nós cometemos sem saber que aquilo é um erro, sem saber das consequências que aquele erro inconsciente pode trazer para a nossa relação. Vamos falar aqui sobre alguns desses erros inconscientes? O primeiro deles que eu trouxe aqui é a nossa indisponibilidade sexual. Quem aqui já passou por isso? Seja por falta de libido, seja por falta de vontade, seja porque acabou fazendo só para agradar. Quem aqui, em mais de 10, 15, 20, 30 anos de casamento, não passou por um momento de indisponibilidade sexual? Eu sei que esse é um tema muito delicado para muitas mulheres, porque é muito difícil falar sobre isso. E eu falo isso por experiência própria, porque esse um dia foi um dos meus erros inconscientes. E eu sempre tive muita dificuldade de falar sobre ele. Por quê? Porque a gente sempre está disposta para casa, para cuidar da casa, dos filhos, mas é muito difícil a gente olhar para a gente e falar, nossa, realmente, eu também estou indisponível sexualmente, né? Não só pelo não querer, como fazer sem estar disponível. Fazer porque o outro quer. Fazer porque a gente traz uma crença, como eu falei das crenças na aula da hora do almoço, que se eu não fizer, ele vai procurar na rua. Se eu não fizer, outra pessoa vai fazer. Então, eu acabo cedendo, né, sexualmente falando, por causa desses motivos, mas não porque seja algo que eu queira. E isso, gente, é um grande erro inconsciente. Por quê? Porque as consequências disso, dentro de um casamento, elas são muito profundas. E por quê? Porque o que separa, a única coisa que separa os casais de outras relações é a sexualidade. Porque você não tem sexualidade com filho, você não tem sexualidade com pai e mãe, você não tem sexualidade com o gerente do trabalho. A única pessoa com quem você tem a sua sexualidade é com o seu marido. E se nem com o seu marido você está tendo intimidade sexual de forma disponível, isso vai trazendo grandes distanciamentos para dentro da relação, já que a intimidade sexual é a conexão mais forte e mais profunda que existe no universo. Por quê? Porque é através do processo orgástico, da energia orgástica, que nós nos conectamos a Deus. Pois é a partir desse momento, dessa união, dessa energia entre homem e mulher, que uma vida pode vir para a Terra. Entende? Presta atenção no que eu estou falando para vocês. Então, a indisponibilidade sexual é, sim, um dos grandes erros inconscientes que nós cometemos dentro do nosso casamento. E quando a gente não tem o conhecimento, a gente vai dizendo assim, amanhã eu melhoro. No final de semana eu faço. Não sei, sabe? A gente sempre vai se dando as desculpas. Eu falo que a gente vai contando historinhas para a gente mesma, né? Para a gente poder justificar a nossa indisponibilidade. Mas, uma hora, a conta sempre chega.
Eu me lembro que nessa época que eu também era indisponível sexual, meu marido também não tinha conhecimento nenhum, ele só falava assim para mim, vai no médico, toma hormônio, toma testosterona, dá um jeito, entende? Por quê? Porque ele também não tinha conhecimento sobre isso. E o que eu fazia? Eu ia ao médico, eu tomava testosterona, imagina o que é que mudava? Absolutamente nada. Nada, eu passei anos tomando testosterona e nada mudava dentro de mim. Quando eu fui entender que o libido está intimamente ligado com a energia feminina. Se a energia feminina não estiver ligada, a libido também não está. Então, muitas vezes, quando eu só estou no meu papel, na minha identidade de mãe, na minha identidade de profissional, a mulher não está ali. Se eu estou numa identidade de ser mãe da minha mãe, cuidando dos meus pais, só cuidando do meu marido, dos meus filhos, todos como filhos, a identidade da mulher não se faz presente. E nesse lugar, a libido é desligada. Entendem? Então, existem questões hormonais? Existem sim. No meu caso, foi algo que não funcionou, ok? Faz sentido isso para vocês? Então, a indisponibilidade sexual acarreta vários outros erros inconscientes dentro da relação. Então, esse é um. Segundo erro inconsciente, a mulher guerreira. A mulher guerreira é aquela que cuida de todo mundo. Ela coloca tudo acima dela mesma. Ela abre mão dela para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, para ajudar o pai, para ajudar a mãe, para ajudar o irmão, para ajudar no trabalho, um colega do trabalho que não está conseguindo fazer a parte dele, daqui que eu faço a sua. Quando não espera esse marido para fazer as coisas e ela mesmo vai e faz, ela mesmo vai e resolve. Então, é assim, é aquela mulher que ela está sempre envolvida para resolver tudo de todo mundo, mas ela acaba deixando de olhar para si mesma. Ela nunca tem tempo para olhar para si. Ela nunca é o tipo de mulher que quando eu falo assim, ó, você precisa ser a sua maior prioridade. Ela fala assim, eu não consigo, porque isso para mim é um egoísmo. Não colocar o meu marido, não colocar os meus filhos, não colocar os meus pais acima, tá? Quando eu falo, né, que essa mulher precisa se colocar em primeiro lugar, dói nela quando eu falo isso. Dói assim, ó, que nem uma facada. Eu não consigo ser assim. Por quê? Oi, Thaís, já te chamo, lindona. Ela não consegue se colocar em primeiro lugar. Por quê? Porque ela coloca o mundo inteiro e, por último, o que sobra é dela. Então, assim, vamos fazer compras. Compra para todo mundo, o que sobra é dela, sabe? O tempo, ela disponibiliza o tempo dela para ajudar todo mundo. O que sobra é dela, sabe? Então, essas mulheres guerreiras, elas fazem muito pelos outros, mas ela tem uma grande dificuldade das pessoas perceberem o quanto ela está cansada, o quanto ela também está em sofrimento. E essa mulher guerreira tem uma grande dificuldade de pedir ajuda. Então, muitas vezes, ela acaba ocupando o lugar do homem da casa. Então, esse marido, ele se acostuma. Por quê? Porque tudo você faz. Então, assim, dane-se que você está fazendo 2 jornadas de trabalho dentro de casa, lá fora, mas quando chega em casa, é você que está arrumando a porta, é você que está arrumando o sifão da pia, sabe? Então, assim, esse homem, ele vai se acostumando a ser, assim, um filho seu também, porque você também cuida, você também compra cueca, você também resolve os problemas dele, você também toma frente quando ele tem alguma coisa para resolver, você quem resolve. E isso, mulher, vai tirando você do seu feminino. Por quê? Por quê? E isso também implica no libido. Porque quando nós estamos nessa postura do fazer, do acontecer, a gente está muito no para fora, né? De trazer esses resultados rápidos. Porque a gente tem essa possibilidade, né? De fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas, qual é a grande dificuldade da mulher quando ela está na mulher guerreira? Ela tem a dificuldade do relaxar. E a sexualidade e o feminino acontece no relaxar. Não quando ela tá ativa. Então, assim, imagina, né? Como é que você vai pra cama com esse marido com 1000 coisas para fazer? Ou 1000 coisas que você deixou de fazer. Você nunca consegue relaxar. Você nunca consegue ter um tempo para você. E isso também é um erro inconsciente. Por quê? Porque isso vai trazendo muitas consequências para a relação.
Como, por exemplo, uma mulher totalmente cansada, uma mulher totalmente estressada, uma mulher totalmente ansiosa, que quer tudo para ontem, que não aceita erros, sabe? Por quê? Porque a gente vai sendo colocada nesse lugar. Mas, por que esse lugar é pesado, Paula? Porque esse lugar não é o seu, mulher. Se tá pesado, é porque esse lugar não é o seu. E com certeza essa traição veio te mostrar exatamente isso. Enquanto você está se ferrando, levando o mundo nas costas, o seu marido tá leve. E ele tem tempo para pensar em outras coisas que não são saudáveis. Enquanto ele deveria estar usando o tempo dele para compartilhar as tarefas com você, para te ajudar a fazer aquilo que a família tem como ideal, para construir esse ideal junto com você. E eu sei o que é isso, gente, porque eu também fui essa mulher guerreira. E eu sempre tive muita dificuldade de falar mais de uma vez. Então, assim, eu tinha que falar algo pro meu marido, se ele não fizesse, eu não falava a segunda. Eu ia lá e fazia. E aí ele fala, nossa, eu não falei que eu ia fazer? Eu falei, só que eu te pedi isso na semana passada. Você não fez, eu fui lá e fiz, sabe? Eu achando que estava fazendo certo. É isso que eu quero que vocês entendam, que eu vou trazer para vocês lá dentro da nova maratona, é que vocês precisam olhar para erros que a gente comete na nossa relação, achando que a gente está fazendo certo. Só que isso traz consequências muito graves para as nossas relações, principalmente a nossa relação de casal. E aí eu falo para vocês assim, nossa, mas se tudo isso é um problema, né? Como que eu não via isso? Porque com certeza você vem de uma linhagem de mulheres que também eram assim. Por exemplo, a minha mãe dizia assim para mim, ó, eu sou mais homem do que muito homem por aí. E a minha mãe se orgulhava disso, batia no peito. Eu sou mais homem do que muito homem por aí. Então, assim, por amar demais a minha mãe, eu entendia que isso era amor, isso era relacionamento, e acabei repetindo isso na minha vida. Porém, quanto mais eu fazia isso, mais eu afastava o meu marido de mim. Sim? Lá. Falou da velha mulher. Agora eu penso, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. É isso aí. Eu via o problema, mas não conseguia resolver. Exatamente, Jô. Exatamente. Por quê? Porque faltava conhecimento, né? Eu também via o meu problema da minha disponibilidade sexual. Já tinha procurado um médico ginecologista, já tinha procurado um endócrino, já tinha procurado um psicólogo. E no meu caso, nenhuma dessas especialidades resolveram o meu problema, tá? O meu problema. O que mais? Teve alguém aí que se identificou? Vão dando aí os olhinhos de desvendado, então, para eu saber que vocês estão aí. Agora, o terceiro, pasmem, porque eu sei que no primeiro momento, o que eu vou dizer aqui como erro inconsciente, muitas mulheres vão se chocar. Por isso que você precisa esvaziar a xícara, para você poder me ouvir, né? De um outro lugar aqui dentro de você, longe dos julgamentos e longe das críticas. Por quê? Porque o terceiro erro inconsciente gravíssimo que nós cometemos dentro da nossa relação e que também foi um erro meu, dentro do meu processo, foi a maternidade. Como assim, Paula? Você está falando? Olha a loucura que você está falando, Paula. Que a maternidade é um erro inconsciente nas nossas relações? Como assim? Agora você pirou de vez. Vou até parar de te seguir. Peraí, vou explicar. Quando a maternidade vem, tá? Principalmente a minha, que foi a primeira filha, o que acontece nesse processo da maternidade? Quando nasce um filho, nasce uma mãe. Presta atenção. A gente só entende que é mãe quando nasce um filho. Então, quando nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai, ok? Mas, quando nasce uma mãe, morre a mulher. Morre. A mulher morre. Por quê? Porque você não tem mais tempo para andar de salto alto, você não tem mais tempo para escovar um cabelo, você não tem mais tempo para fazer uma maquiagem. Essas são as histórias que a gente conta, tá, gente? Vocês vão ver lá na primeira aula da maratona, vocês vão conhecer um pouquinho da minha história, vocês vão ver as minhas fotos, como que eu era antes, como é que eu estava quando eu estava passando pelo processo da traição, tá? Vocês vão ver, vocês vão se chocar, eu tenho certeza. E aí, o que acontece? Quando a maternidade vem, a mulher morre, ela se desliga. Então, tanto a parte quando a gente
a forma como a gente se cuida, cuida do nosso corpo, cuida da nossa autoestima, né? Cuida de tudo, morre também. E a gente fica ali em primeiro lugar. Sempre vem os filhos. É tão engraçado isso que tudo que a gente ia fazer, eu e meu marido nessa época, sempre era o que era bom para Manu. Sempre. Sempre. Não era o que era bom para mim e para ele como casal. Era para Manu. O que a gente vai comer? O que é bom para Manu. E o que a gente acabou fazendo, gente? Que é o que eu quero, o ponto que eu quero chegar, que a gente se perde na maternidade. O que veio antes? O casamento ou os filhos? O que veio antes? Porque existe uma ordem natural das coisas. Prestem atenção. A terapia sistêmica familiar, que é a terapia que eu trabalho, ela segue leis naturais. Não tem nada de absurdo. Por quê? Porque tudo aquilo que é natural é saudável. Tudo aquilo que sai fora das regras naturais da própria natureza traz consequências não saudáveis. Então, vamos lá. Quem é que veio antes? O casamento ou os filhos? O casamento. E agora, quando vem um filho, o que a gente faz? Coloca o filho em primeiro lugar. Esquece da vida de casado. Esquece, muitas vezes, do marido, tá, gente? Porque muitas vezes os maridos falavam isso para mim. Paula, eu me senti muito sozinho quando os nossos filhos nasceram. Principalmente o primeiro filho, depois foi o segundo filho. Eu me senti muito sozinho. Por quê? Nós, dentro da nossa maternidade, gente, tudo isso é um erro inconsciente. Ninguém faz porque quer, tá? A gente vai fazendo da forma como a gente aprendeu. Só que a gente não sabe ler as consequências disso depois. Então, olha só. Muitas mulheres brincam até dizendo assim: ai, quantos filhos você tem? Aí a mulher fala assim: eu tenho 2. O meu filho, a Manu e o meu marido. Embutindo o marido no lugar de filho. Olha isso, gente. Olha isso. Então, cada um precisa ter o seu lugar. O casamento veio antes. Então, até ali os primeiros 6 meses, aquele bebezinho, ele depende completamente da mãe, né? Ele não entende ali que ele é um ser individual daquela mãe. Mas depois, com o passar dos anos, a partir do segundo ano, mais ou menos, daquela criança, ela já sobrevive. Se ela ficar com a avó, se ela ficar com a madrinha, para que a gente possa retomar a nossa vida de casal. E o que é que muitas vezes acontece? Não volta. Não volta. Eu tive mulheres, a Érica tá aqui. O filho dela já é grande. Já tem mais de 12 anos, não é, Érica? Se eu não me engano. Gente, foi a primeira vez que ela deixou o filho dela com 12 anos e na casa dos avós sem ela. 12 anos tinha o filho dela. 12 anos. Esse é o processo que eu falo para vocês que nós nos perdemos na maternidade. Olha lá, 12 anos. Entendem? Por quê? Porque nós vamos para o lugar maternal, mas nós não voltamos mais para o lugar da mulher. E o que é que a jornada preza? Que nós podemos ser mães, que nós podemos ser esposas, que nós podemos ser profissionais, mas que nós também podemos ser mulheres, femininas, com a libido alta, cuidando da nossa sexualidade, sim. A gente pode ter tudo isso integrado em uma só pessoa. Faz sentido isso para vocês? Aí eu falo assim, ó, Paula, a culpa é dele. Eu fui uma esposa perfeita a minha vida inteira. Eu não consigo ver onde foi que eu errei. Então, ó, presta atenção. Eu não digo que a culpa é da mulher. Não existe isso, gente. Quem fala em culpa é criança. Igual o filho que fica falando, mãe, a culpa é dele. Mãe, a culpa é dele. Entende? O que nós falamos aqui? Nós falamos aqui sobre responsabilidade. Então, quando nós somos adultos dentro de uma relação, cada um precisa ficar com a parte que lhe cabe. Então, esse marido errou, teve um erro consciente grave, traiu, foi um erro gravíssimo. Gravíssimo. E eu tive também alguns desses erros inconscientes aqui que eu falei para vocês. Eu acabei também pecando por não saber em alguns desses erros e também acabei falhando. É muito importante quando a gente olha para a parte que nos cabe. Esse é um primeiro movimento para trazer equilíbrio para dentro da relação. Por quê? Porque nós somos a soma de tudo aquilo que dá certo e nós também somos a soma de tudo aquilo que dá errado. Mesmo que a gente ainda não soubesse, ok? Tudo bem até aqui, gente? Paula, ninguém muda ninguém. É muito verdadeiro isso.
Ninguém muda ninguém. Então, se você está aqui querendo mudar o seu marido, tome muito cuidado. Porque ninguém muda ninguém. E esse marido não vai mudar porque você quer. Você pode falar, pode se jogar, pode espernear, pode fazer igual criança. Seu marido não vai mudar porque você quer. Ele pode até fazer de conta na primeira semana, na segunda semana, no primeiro mês, para ficar bem com você. Mas esse marido não vai sustentar ser uma pessoa que ele não é por muito tempo. E é aqui que os erros começam a se repetir. O que acontece, então? O que acontece é que quando a gente faz a nossa mudança, quando a gente tem acesso a esse conhecimento aqui e a gente percebe o que precisa ser mudado, a nossa postura muda. A nossa energia muda. A forma como a gente se posiciona com esse marido muda. Os nossos contratos dentro do nosso casamento mudam. E quando a gente muda, se esse marido percebe que vale a pena continuar ao seu lado, que você é uma mulher que vale a pena estar, ele vai fazer as mudanças dele. Sabe por que ele vai mudar? Porque ele vai ter a consciência de que, se ele não mudar, ele perde. Entende? Então, ninguém muda por imposição. Cada um precisa fazer a sua própria mudança, porque entende que, se eu não mudar, eu vou perder algo que eu quero. Eu vou perder algo que é precioso para mim. Essa é a verdadeira mudança. Por isso que essa balela aí de perdão não funciona. Porque você fala que perdoa e ele volta lá a fazer e a repetir as mesmas coisas de antes, tá? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Pelo menos aqui dentro da jornada, onde dá resultado, não é assim que funciona. Tudo bem? Aí, uma mulher me perguntou assim, né? Ô, Paula, como que é? Por que mesmo sabendo que estava errado, ele ainda assim continuou me traindo? Essa é a pergunta que essa mulher me fez lá no direct. A resposta é a seguinte: qual dos dois, enquanto esse processo estava acontecendo, tinha o conhecimento para parar esse ciclo de repetição? Qual dos dois tinha o conhecimento? Quem começou a fazer a mudança? Alguém tem que adultecer. Alguém precisa ser o responsável para iniciar essas mudanças, tá? Enquanto um não fizer isso, os dois não têm chance. E quando o homem não muda, já perdoei, ele voltou a me trair. Já dei essa resposta, porque você perdoou. Perdoar não é a solução. A solução é você ter um caminho de conhecimento para entender por que essa traição entrou na sua vida, através dos erros. Qual foi o buraco que existia na minha relação que eu não via? Enquanto você não tiver essa resposta e não mudar o que realmente precisa ser mudado e perdoar o seu marido, tirando dele a responsabilidade daquilo que ele fez, sabe quando ele vai te respeitar? Nunca. Por quê? Porque tá leve para ele, mas tá bem pesado para você. Então saia desse lugar, porque esse lugar não te pertence. Esse lugar é pesado e a vida é leve, tá? Por que o homem mente tanto? Porque ele não tem espaço para falar a verdade para você. Provavelmente porque você deve agir como criança dentro da relação. E já que ele não quer ter esse tipo de problema para lidar com as suas criancices, ele prefere mentir do que te falar a verdade, ok? Pior coisa, então, achar que a responsabilidade é 100% de uma única pessoa. Esse é também um dos erros clássicos, porque o outro traiu, a responsabilidade 100% é daquele marido. Quando, na verdade, quando a gente olha para uma relação adulta, onde cada um tem o seu 50%, a gente percebe que, em muitos momentos, vou falar por mim, eu acabei contribuindo para deixar espaços para que uma traição entrasse, mesmo sem saber. Quando eu fui da minha disponibilidade sexual, quando eu fui a mulher guerreira, tirando, né, me tornando mais cansada para que esse marido se tornasse mais leve, quando eu caí no buraco da maternidade, sendo só mãe e não mais mulher. Então, foram erros que eu também fui cometendo dentro da minha relação, não que justificasse, mas que contribuiu e muito para que esse marido, dentro de um egoísmo, para tentar solucionar só os problemas dele, buscasse na traição o recurso, a fantasia de que isso lá fora era o que ia solucionar o que faltava aqui dentro. Porém, ele se enganou e se enganou assim grandão, porque ele foi lá, viu que não era nada disso, quando voltou com uma culpa ainda maior e viu que ia perder uma grande mulher.
Foi aí que ele virou a chavinha dele e começou a fazer todos os processos de mudança. E hoje ele me agradece por ter tido a sabedoria, por não ter desistido do nosso casamento e por hoje estarmos vivendo a melhor fase da nossa vida, tá? Lá dentro da Nova Maratona, vocês vão ver que ele fala com vocês também. Ele tem um depoimento dele que ele fala com vocês, tá? Como descobrir esses motivos se a pessoa não quer falar a respeito? Você vai conseguir saber disso quando você vivencia uma jornada de autoconhecimento, entendendo como a mente dele funciona. Primeiro, você vai entender quais são os buracos que você caiu, por que você se atraiu por esse homem que tem esse tipo de mente. Quando você ligar esses pauzinhos assim, ó, você fala bingo. Agora eu entendi por que essa traição entrou na minha vida, por que não teria como ter sido diferente, e agora o que é que eu posso fazer para mudar? Então, quando você tem nas mãos o poder da mudança, toda a sua insegurança, a sua desconfiança, ela vai para o ralo. Por quê? Porque você traz o cajado da sua vida para você de uma forma saudável, tá? Seja para ficar ou seja para sair desse casamento. Ok. O que eu faço, então? Sabedoria para que eu possa ser um pilar emocional saudável de sustentação da minha família. Então, assim, a mulher sábia edifica o seu lar. A mulher tola o destrói. Não é assim? Então, qual está sendo o seu papel dentro da sua família? Porque eu sempre falo isso. Quando a mulher não está bem, todo o seu lar desmorona. Quando essa mulher está bem, ela consegue levantar todos desse lar. Seja qual for a dificuldade. Quando a mulher está bem, o lar está em paz, apesar dos desafios, apesar das dificuldades. Quando a mulher não está bem, tudo é destruído, tá? Então, se vocês têm que discutir com alguém por que a mulher é a sábia, por que a mulher que constrói, né, que é a base de sustentação da família, do lar, vocês têm que discutir com Deus, tá? Não é comigo, não. Mas a mulher, ela detém da sua energia feminina de sabedoria, de ir para o fundo, de se aprofundar, de aprender, de se reconstruir para ensinar. E isso é magnífico. Dentro do feminino, uma mulher que está no seu feminino e que tem esse poder de ir para o fundo, de aprender, de voltar para dentro de si, porque tem muitas mulheres no masculino vivendo essa vida masculina, né? Quando ela tem esse poder de voltar para dentro de casa, sabe? Se revisitar, trazer essa energia para fora, gente, é lindo como as coisas na vida dessa mulher vão se desdobrando. Por onde ela passa, quem está perto dela é aquela pessoa viciante que todo mundo quer estar perto, todo mundo quer conversar com ela, todo mundo olha para ela, todo mundo admira ela. Mas ela não precisa estar maquiada, ela não precisa estar bem arrumada. É uma energia que ela floresce, que faz com que ela chame a atenção, que tem esse poder de atração. E esse poder de atração desse feminino não é só para a sexualidade, não é só para o sexo, é para tudo. É para a criatividade, é para você se aproximar das pessoas, sabe? É para você fazer essa troca energética gostosa. É tão bom, gente, quando você chega num lugar e as pessoas fazem questão de estar perto de você. Quando as pessoas fazem questão de ouvir a sua opinião. De quando elas não estão bem, elas só de estarem perto de você, elas se sentem melhor. Gente, isso acontece com os filhos. Isso acontece com o marido, quando o marido vem do trabalho, estressado, nervoso. Só de estar ao lado de uma mulher sábia, ele automaticamente se acalma. Isso é muito importante. Isso que é a sustentação, isso que é o pilar emocional de uma mulher dentro de uma família. Infelizmente, como isso está sendo cada vez mais difícil de ser visto dentro dos lares, isso parece algo muito longe, algo muito distante, mas não é. Essa é uma ferramenta poderosíssima para que a gente consiga atrair tudo aquilo que a gente quer viver para a nossa vida, inclusive prosperidade financeira. Tá? Vocês viram qual foi a aluna Marília, né? Falando hoje de manhã que ela ficou inconformada. Como assim, em 4 semanas, a quantidade de dívida que eles tinham, agora eles não têm mais. Por quê? Porque quando ela se curou, esse marido acompanhou ela nesse processo, os dois olhando para a mesma direção, eles se fortalecem.
E, gente, é a tríade. Primeiro eu me curo as minhas relações, curo o meu dinheiro, curo a minha prosperidade financeira. Entendem? Esse é o movimento natural das coisas, tá? Eu nunca achava que isso iria acontecer comigo, mas ultimamente ele quer voltar logo para casa e diz que é bom, né? Acho que é bom estar comigo. Sim, por quê? Porque a gente se torna essa boa companhia, né? Por exemplo, meu marido fala, eu não sinto a necessidade de estar fazendo alguma coisa que não seja com você, porque eu me sinto bem ao seu lado. A gente fala sobre tudo, desde pais, profissionais, namorados, amantes, sabe? A gente fala de tudo. Então, assim, ter essa energia, sabe, dentro da nossa casa, e não é uma coisa que é forçada, é algo que é espontâneo. Isso é o que torna uma mulher apaixonante, é isso que torna uma mulher viciante, a ponto de você passar e as pessoas olharem para você. E isso é um efeito colateral dessa energia. Por exemplo, a Vivian, da turma 14, se eu não me engano, ela recebeu uma proposta de casamento de um amigo de trabalho. Ele falou, olha, você tá tão apaixonante, você tá tão bonita, com uma energia tão atraente, você quer casar comigo? Sabe? Então, isso é o que nós precisamos despertar para a vida. Essa é a energia que faz com que a gente esteja leve nesse lugar, tá? Estou de malas arrumadas porque descobri a traição do marido. Ele precisa de vez em quando viajar a trabalho, estou sem chão, sem saber como agir, ele chega no sábado. Você precisa aprender por que essa traição entrou na sua vida. É isso que você precisa fazer. E você ganhou na loteria, porque você acabou de descobrir e nós já estamos com a nova maratona aberta, tá? Para poder aprender a fazer o caminho que precisa ser feito. A Érica, da T14, fala muito isso. Ela fala, olha, foi a melhor coisa que me aconteceu eu ter descoberto numa semana e a nova maratona já estar acontecendo na semana seguinte. Foi o que me deu toda a base e sustentação para que eu pudesse superar a dor da traição em menos de 4 semanas. Tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Então, ó, busquem aí na memória de vocês alguns desses erros inconscientes que muitas vezes é difícil a gente olhar, né? É difícil a gente trazer à luz, porque é mais fácil a gente só ficar olhando e apontando lá do lado de lá. Mas um casamento, ele é feito totalmente a dois. Então, quando a gente quer superar a dor da traição, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar cada coisa no seu lugar. Deixar com esse marido os erros conscientes que ele cometeu, mas eu também preciso trazer à luz quais foram alguns desses erros inconscientes que eu nem sabia que eram erros, né? E que de alguma forma acabaram contribuindo para que essa relação fosse se distanciando cada vez mais e mais. Tá bom? Tudo bem, Thaís? Só não tô vendo seus olhos. Oi, estava esperando você chamar para eu vir aqui para a sala. Aham. Porque tá quente aqui, eu tava no ar junto com a... Nem me fala. Eu tô suando o bigode. Aqui é 44 graus na sombra. Minha Nossa Senhora, onde é que você tá, Thaís, Jesus Cristo? Corumbá, Mato Grosso do Sul. Minha Nossa Senhora. E eu tô reclamando aqui, gente, com 37 graus, tô reclamando. Não tem noção, 44 na sombra. Menina, eu tô com o ar-condicionado aqui virado pras pernas, que eu não tô aguentando de calor. Suando bigode de tudo quanto é lado. Mas vamos lá. Querida, seja muito bem-vinda, porque você está aqui, porque você superou a dor da traição. E eu queria saber se você superou essa dor em qual semana? Olha, foi basicamente na terceira semana. Na terceira semana foi a semana, assim, de start mesmo. Embora que, desde a primeira semana, muitas coisas foram sendo desvendadas, muitas coisas fizeram sentido. Desde o primeiro dia, desde a primeira aula, tudo começou a fazer sentido, né? Coisas que a gente não vai percebendo. E daí, na terceira semana, foi quando realmente aquela ansiedade, aquela angústia começou a sair do coração e as coisas começaram a se acalmar para que eu pudesse colocar em ordem realmente o meu sistema. Que bom. Aí, deixa eu te ver, não tô vendo seus olhinhos, agora tô. Eu tô tentando pegar um lugar com mais claridade. Tá bom assim, tá bom. Tá linda assim. Ô, Thaís,
Qual foi a grande dificuldade, assim, o grande desafio que você encontrava, né, antes da jornada, que você falava assim, eu não aguento mais. Isso está muito difícil, está insuportável, eu preciso de ajuda. O que era? Era a insegurança? Eram as dores físicas? Era a ansiedade? O que era que depois da jornada melhorou? Olha, ansiedade. Eu nunca tive ansiosa como da vez em que tudo chegou no seu ápice, né? Tá. Então, a ansiedade é que estava realmente me acabando. Algo com que eu nunca tive que lidar, e devido a toda a situação, então eu fiquei ansiosa, fiquei extremamente ansiosa, e aquilo, para mim, parecia que era insuportável. E depois da jornada, toda a ansiedade se dissipou e, graças a Deus, ficou tudo tranquilo. Que bom. Eu pude pensar com mais clareza. Sim. Voltar a pensar com mais clareza. Sim. Você chegou a ter insônia também? Não. Ah, tá. Mas não estava me alimentando direito. Eu sempre procurei ter uma alimentação saudável, porém já não estava comendo. Então, Tá. praticamente sem querer comer, sem fome. Tá. Ô Thaís, quando você viu a proposta da jornada, quando você me viu lá a primeira vez, falando que era possível superar a dor da traição em até 4 semanas, você chegou a duvidar que isso fosse possível? Não. Não? Eu fui bem convincente, então. Olha, eu acho que assim, a vontade de que fosse verdade. Tá. Mas eu não cheguei a duvidar, não, sem Tá. brincadeira. Eu realmente vi todas as chamadas para a jornada, todas elas, tanto no Face quanto no Instagram. Uhum. Aliás, é um trabalho muito bonito, muito bem feito. Obrigada. E todas as chamadas, elas são assim muito autênticas. Então, são coisas que a gente pode perceber que tem um embasamento, que não é algo, a história da carochinha, ou sei lá, essas coisas meio que fantasiosas. Fake, né? Tem muita falácia. Tem muita falácia pela internet, tem muita receita milagrosa que é só charlatanismo. Sim. Mas, assim, eu pude perceber que tinha um embasamento. Entendi. Substancial, né? Tá. Teórico. Então, dava para perceber que era algo que funcionaria. Agora, se realmente funcionaria ou não, eu não sabia. Eu também tinha entendimento que ia depender de mim, né? Sim. Não adiantava ter todo o material funcional e eu não colocar em prática. Sim, com né? certeza. Ô, Thaís, e como foi o sentimento de quando você falou assim, caramba, cadê a dor? Cadê aquela ansiedade? Cadê todo aquele sentimento que eu estava carregando dentro de mim? Cadê tudo isso? Para onde foi tudo isso? Como foi quando você se deparou com esse movimento? Alívio. Alívio por mim, sabe? E o engraçado, interessante é que, assim, como eu estava muito estressada, eu estava muito nervosa, estava muito estressada, estava muito amargurada, estava assim, sabe essa história que você falou, essa frase que sua mãe falava? Era a minha frase de todo sempre. Eu criei minha filha sozinha, 20 anos sozinha, sem ninguém, sem nada. Então toda vida era assim, eu sou mais macho do que todos os machos da terra. Mais exagerada. Eu sou mais macho do que todos os machos juntos da face da terra. É isso mesmo. E quando eu estou em dor, eu já percebi que realmente essa mulher macho vem para querer me resgatar. E ela que quer peitar todo mundo, ela que quer. E tá, isso aí eu percebi depois da jornada, né? Sim. Até então eu nunca tinha comparado. Sim, sim. E daí eu tava bem arisca, muito arisca, não queria nem papo com ele. Então nós chegamos eu cheguei de mandar ele embora, né? Nós não nos separamos de fato, apenas eu pedi pra ele ir embora e tal. E aí o que aconteceu? Depois da terceira semana, que eu já tava mais leve, que eu já tava mais assim, tranquila, totalmente sem pretensão alguma, continuei mantendo contato com a avó dele, que é uma senhora de 91 anos, tem ela como minha avó, é como uma mãe para ele não tem mãe, eu também não tenho mãe. Eu continuava, sempre que podia, visitando ela, procurando ir no horário em que ele não estava. Tá. Coincidentemente, ele apareceu nesse dia, e aí ele percebeu, depois ele me contou que ele percebeu que, como eu estava tão diferente, a forma como eu estava diferente, tudo, ele disse que aquilo atraiu ele de volta. Sim.
E aí ele veio se chegando. Só que eu não queria nada, porque na minha cabeça eu já estava decidida a superar a dor da traição por mim e o que fosse consequência disso, para mim estava bom. Tá. Seja para ficar com ele, ou seja para sair. Ok. Ele. Isso. E daí ele percebeu e ele começou a querer fazer as mudanças também. Coisa boa, né? E é aquilo que a gente fala, é sem precisar pedir. É uma percepção, sim, né? Uma vontade de querer estar junto, uma vontade... É um novo começo mesmo, né? É um olhar para a mesma pessoa com outros olhos. Isso é bem interessante. Ô, Thaís... Ainda temos muitos desafios a vencer, mas uma coisa nós temos percebido juntos. Eu sempre com ele, a gente conversa sobre os buracos que já aconteceram, que não podem acontecer mais. Uhum. Ele não gosta muito dessa palavra fazer novos acordos. Então, a gente faz uns combinados. Fala outra palavra. Porque claro, sem dúvida. Mas, assim, a gente procura, né? E uma das coisas que eu identifiquei é quando eu procuro alimentar o meu emocional, eu procuro cuidar da minha criança, eu procuro ser a mulher desperta, mas eu, como mulher, o meu lado feminino precisa do cuidado protetor dele, não só fisicamente, emocionalmente também. Exatamente. Então, quando eu falo isso pra ele, e ele meio que negligencia, eu digo, olha, você tá chamando aquela mulher que vai querer me defender, aquela que me defendeu durante 20 anos. É isso aí. É o macho da casa, você vai estar chamando ela pra voltar. Exato. Aí ele já percebeu que não dá pra funcionar assim, né? Então, e a gente consegue ter um diálogo, né? Nesse movimento. Sim. Por quê? Porque não existe casamento de margarina, Thaís. Mas quando a gente tem ferramentas, né? Para a gente poder trazer o diálogo de volta e cada um ficar com a parte que lhe cabe, aí fica gostoso se relacionar, né? Sim. E eu percebo que muitas coisas a gente não consegue identificar. Se a gente, o que você falou em uma das lives, né? A gente estuda para tanta coisa, a gente se empenha de estudar para tanta coisa, para aprender a fazer tanta coisa, mas aprender a se relacionar, a gente não quer investir tempo, não quer. E isso requer tempo, requer todo um investimento. Sim. Então, agora eu posso sentar com ele e conversar com base em conhecimento, com base em autoconhecimento. Eu posso falar para ele sobre mim, ele digo, olha, isso aqui é uma coisa que vai despertar algo que não vai ser bom pra gente. Sim. Então, você falando para ele, você sempre conversando com ele para que ele possa também começar a me entender. Exatamente. Não tem como ele me entender se eu não expor para ele como que eu funciono. Exato. Né? E falando com ele através do conhecimento e não num campo de dor, né? Tentando machucar, tentando magoar e tudo mais. Ô, Thaís, o que eu ia te perguntar, você acha que hoje, né, no lugar que você está, depois que você superou a dor da traição em 3 semanas, você acha que você conseguiria ter chegado nesse lugar que você chegou sozinha? Não, com certeza não, porque eu não teria nem, talvez eu não tivesse nem percebido quais eram esses buracos, talvez eu não tivesse nem percebido as coisas erradas, como você falou na live hoje, né? Tem tantos pontos que muitas das vezes a gente está fazendo errado sem sequer identificar que aquilo é errado. Sim, verdade. É bem isso mesmo. E outra coisa que eu ia te perguntar era se você não tivesse vindo para a jornada, como você acha que a Thaís estaria vivendo hoje? Com certeza em dor. E sem saber que estava em dor. E sem perceber o que estava causando dor de fato. Porque a traição não foi o motivo maior da dor. Isso é forte, né? Você conseguiu encontrar as respostas na jornada, não precisa dizer qual foi, tá? Mas você conseguiu encontrar na jornada as respostas do porquê que essa traição entrou na sua vida, por que não tinha como ter sido diferente? Você conseguiu ter acesso a essas respostas que eu tanto falo para elas? Você conseguiu enxergar o buraco, o que é que estava por detrás de tudo aquilo que antes você não via? E vou te dizer mais, Paula, eu ainda estou descobrindo novos buracos. Sim. Durante a jornada eu percebi vários. E ainda hoje, olhando assim algumas coisas que vão acontecendo no dia a dia nosso, eu vou falar, por isso que ele falava. Eu não sei se eu posso citar, eu queria citar só um. Ele falava assim, toda vida ele falava assim, você é muito mandona. Eu falava assim, nossa, como é que eu sou mandona? Eu nunca peço nada, faz tal coisa. Eu sempre, por favor, e às vezes com aquele jeitinho meio. Por que será que ele me achava mandona? Eu ficava querendo descobrir. Tá. E aí, um belo dia, aconteceu uma situação e ele
observou a roupa que eu tava. É claro que eu não ia receber as pessoas com a roupa que eu tava. Tá. Mas as pessoas não tinham chegado ainda. E quando ele falou assim, ó, estamos chegando aí. Ao invés de dizer assim, já tô indo trocar e voltar, era coisa assim, tipo assim, não, mas se ele chegar, você vai lá e recebe. Se ele chegar e ainda tiver desse jeito, você vai lá e recebe. Primeiro eu vou lá no quarto e me troco. Uhum. Quer dizer, ou seja, resumindo, eu apresentei uma solução, já formulei na minha cabeça, já estava formulada na minha cabeça, para uma coisa que ele, como homem da casa, como aqui, tem todo, tinha falado, que ao invés de eu simplesmente dizer, tá bom, vou lá e troco, não, eu só dizer, tá bom, e na hora certa ir lá e trocar, eu fui e apresentei uma outra solução. Sim. Aí aquilo eu percebi que era para ele como se dissesse assim, não, você não entende do que você está falando, você não sabe nada, você não manda nada. Sim. A forma como isso chegava nele, né? Entendeu? Sim, total. Então, aí depois a gente já tinha voltado, já estávamos juntos de novo, já estamos juntos de novo. E aí eu, nossa, agora que caiu a ficha, por que ele acha que eu sou mandona? E sabe o que é o mais legal de tudo isso, Thaís? É por isso que eu uso sempre a lâmpadazinha como ícone. Porque a nossa consciência ativada agora o tempo todo, a todos os comportamentos, palavras, sabe? A gente já não se dói mais. A gente traz para a consciência, buscando as respostas do porquê isso, da onde vem isso. Como isso pode ser diferente, né? Então, ao invés de focar no problema, porque a gente, antes, quando a gente está em dor, a gente traz tudo para a gente. Quando a gente se cura, a gente já começa a olhar para a solução, né? A gente para de ficar indo para esse lugar de dor e sempre se coloca nessa postura de solução. Ah lá, me arrepia toda aqui, ó. Eu não imaginava que assim, porque é muita coisa, assim, você tem que ficar voltando, eu volto, fico ouvindo novamente as lives e tal, e é muito conhecimento junto, e daí eu ficava pensando, será que eu vou conseguir absorver tudo isso e lembrar e colocar em prática? E daí quando eu vejo acontecer certas coisas que aquilo já me desperta de novo. A consciência nossa, uma vez despertada, nunca mais ela vai ser a mesma. Nunca mais. Pode até ser que a gente não consiga colocar em prática em todo o tempo. Realmente, exige um certo, não só esforço, como também... Treino, né? Treino. Exato. Então a gente tem que estar colocando em prática constantemente, porque a gente não pode desistir. Pisou na bola, se refaz, reconfigura e isso aí. De novo. É isso aí. Porque depois que aquilo se tornar um hábito, aí beleza. É isso aí. Então, eu gosto de comparar isso que você falou igual o Google. Depois que você tem a consciência, é como se você colocasse no Google. O que eu faço agora? Baixa o Google lá, você fala, opa, já sei como eu devo me comportar, eu já sei como eu devo falar com esse marido. Não, agora eu não devo falar nada, agora eu devo me afastar, agora eu devo esperar um pouquinho. Então, tudo isso parece um Google que fica baixado aqui, que agora você sabe esse caminho, você sabe esse passo a passo. Querida Thaís, muito obrigado por você estar aqui, contando a sua história, né? Para essas mulheres que ainda estão em dor. E que, assim, um dia como você também esteve, né, está buscando um caminho para superar a dor da traição em até 4 semanas. É possível? É possível. Pode ser que no momento até tenha alguém que esteja achando insuportável ou insuperável. Sim. Mas se abrir realmente a mente, esvaziar a xícara e deixar encher com os conhecimentos que vão ser ali expostos, com certeza, nunca mais vai ser a mesma mulher, nunca. Vai se levantar como uma mulher gigante, uma mulher desperta, e só não vai botar em prática se não quiser. É isso aí. Você está pronta hoje? Fosse para continuar nesse casamento ou fosse para sair? Você se sente uma mulher pronta para isso depois que você superou a dor da traição? Com certeza. Isso é muito importante. Thaís, minha querida, ó, muito obrigada. Um beijo no seu coração, muitas bênçãos aí para esse novo começo, viu? Obrigada. Um beijo, querida. Beijo a todas vocês. Muito obrigada, Paula. Sucesso. Um beijo, querida. Fique com Deus, viu? Beijo. Tchau. Coisa boa. Viu, gente? Como é bom, né? Falar com gente curada. Como é bom falar com gente que superou a dor da traição. Como é bom falar com gente nessa energia. E eu falo e eu repito para vocês. A única coisa que separa a Thaís, a Marília, a Laís, de mim, de vocês, é o conhecimento. Tá bom?